Olá, meus queridos, me chamo Lohane Dutra, integrante do Pré-Física e estudante da Universidade Federal de Roraima. Bom, dando continuidade na aula passada, a gente vai falar sobre o último método de soma de vetores e basicamente nós já passamos pelas operações básicas, quando eles são perpendiculares e também pela regra do polígono, nós já passamos por todas essas partes. Para a gente finalizar esse grande módulo aí de vetores, a gente vai falar sobre a regra do paralelogramo. Bom, vou te dizer que a regra do paralelogramo ela é mais utilizada do que a regra do polígono. Por quê? O polígono você pode somar 10, 15, 20, quantos vetores você quiser. Só que nem sempre a configuração que vai aparecer ali de forma geométrica para você terminar o cálculo vai ser uma forma que você conhece. Então talvez nem sempre, dependendo ali da questão, vai ser tão viável você utilizar a regra do polígono, a não ser que a questão te peça. E se ela te pedir, provavelmente a gente vai chegar naquele caso que a gente estudou sobre o vetor resultante ser nulo. Nesse caso aqui, ele é muito mais viável da gente utilizar na maior parte das questões, porém ele tem uma condição. Você sempre vai fazer essa soma de 2 em 2 vetores. Aí você pode pensar assim, poxa, mas na regra do polígono eu poderia somar 10 se eu quisesse, aqui eu vou sempre estar fazendo de 2 em 2? A questão não vai ser tão sacana de colocar você para somar 10 vetores utilizando a regra do paralelogramo, fica tranquilo. Basicamente, lá na regra do polígono a gente fazia cabecinha na bundinha. Aqui a gente vai mudar a regra. Aqui é bundinha na bundinha. A gente vai utilizar essa. Então, por exemplo, tenho esses dois vetores, um oblíquo, que é o azul, e o outro verde. E lembra que eu posso mover esse vetor de lugar caso eu queira, respeitando o módulo, a direção e o sentido. Então, eu vou pegar esse vetor azul, vou mover ele para cá, bonitinho, e lembra que a regra é bundinha na bundinha. Então, o vetor verde, eu posso mover ele respeitando essa regra. Então, eu não coloco ele mais em cima, como cabecinha na bundinha. No paralelogramo, eu tenho que colocar o início de um vetor com o início do outro. Vai ficar mais ou menos nessa configuração. E por que se chama a regra do paralelogramo? Porque nós vamos formar um paralelogramo, e um paralelogramo não é nada mais, nada menos do que uma figura com 4 lados, vamos pensar assim. O que a gente vai fazer? Lembra que são retas paralelas lá da matemática também? Vou colocar aqui no cantinho. Retas paralelas, basicamente, pensa assim, ruas paralelas, acho que fica mais fácil da gente lembrar. As retas paralelas são retas que elas são paralelas, mas elas significa que elas nunca vão se cruzar, então elas têm a mesma angulação ali, então elas sempre vão infinitamente, conforme for, independente do tamanho, elas nunca vão se cruzar, sempre uma ao lado da outra. E aí pega como referência agora esse vetor azul aqui e imagina que ele é uma reta muito grande. E aí você traça uma paralela a ele, só que o início dessa paralela tem que ser o final aqui, onde eu estou indicando, do vetor, o final aqui do vetor verde. Coloquei aqui pra gente. Então, o que está de amarelo aqui é a paralela do vetor azul. Então, pode ver que elas são bem bonitinhas ali. A mesma coisa que eu vou fazer com o vetor azul, eu vou fazer com o vetor verde. Vou traçar uma paralela ali também. Aí observa que eu formei a minha figura, formei o meu bendito do meu paralelogramo. O que vai acontecer? Lembra da nossa finalidade. Toda vez que a gente faz operações com vetores, o que eu estou buscando? O meu vetor resultante. Sempre estou buscando o meu vetor resultante. Nessa regra aqui, o meu vetor resultante, ele vai aparecer, já adiantando aqui, bem no meio, cortando a figura inteira. E toma como referência esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu marquei é justamente o ponto de cruzamento entre as minhas paralelas e é aonde o vetor vai bater. O início dele, o finalzinho dele vai bater. E é esse vetor aqui que a gente tem que ir atrás de calcular para saber qual é a resultante da soma desses dois pela regra do paralelogramo. E aí você pode me perguntar, mas e se eu tiver que somar 5, 10, 15, 20 vetores? Você sempre vai fazer de 2 em 2, mas quando você fizer esses primeiros 2 aqui, você vai calcular a resultante. O valor dessa resultante, que eu vou chamar de x, por exemplo, você utiliza para somar com outro. O valor da resultante desses dois você utiliza para somar com outro. E assim vai. Sempre o valor resultante que você achar. E aí o que acontece? Eu vou fazer um jogo aqui que é,
eu não preciso ter como referência mais depois que eu acho a minha resultante, né, que é o que está de preto aqui, eu não preciso ter como referência mais essas minhas paralelas, então eu posso sumir com elas. Quando elas somem, eu posso mover o meu vetor de maneira que eu consiga enxergar uma figura geométrica conhecida. Então eu vou mover o vetor azul, que antes estava aqui, nessa configuração mais ou menos, para cá. Quando eu faço isso, eu consigo enxergar um triângulo. Só que, toma cuidado, esse triângulo aqui, ele não é um triângulo retângulo, então a gente não vai sair por Pitágoras aqui. Um triângulo qualquer, a gente também utiliza um artifício da matemática que a gente vai trazer aqui. E basicamente eu quero esse valor aqui, ó. Mais uma vez, quero esse valor. Aqui eu tenho um vetor A qualquer e aqui eu tenho um vetor B. E aí, o que a gente faz para descobrir esse valor desse vetor resultante? A gente recorre à matemática, mais uma vez, e utiliza a lei dos cossenos. Vamos lá. Lei dos cossenos, e aqui eu coloquei de forma bem rude, eu chamo, adaptada, porque eu não gosto disso. É o que mais você, eu coloquei porque é o que mais você vai ver. Mas quem sabe a matemática mesmo, bruta, entende que não é uma adaptação. Continua sendo a lei dos cossenos, só que é uma matemática um pouco sofisticada para eu trazer aqui, então não tem necessidade. Então vamos levar em consideração que seja uma lei dos cossenos adaptada, e aí essa lei dos cossenos, lá na matemática, eu quero que você observe assim, ó. Essa primeira parte, você já conhece. Quem que é essa primeira parte? Teorema de Pitágoras, igualzinho. A ao quadrado igual mais A mais B ao quadrado, beleza. Aqui, menos 2 vezes B vezes C. Quem que é esse B, quem que é esse C? Os lados dos seus vetores desse triângulo aqui que eu chamo de configuração. Então aqui você está procurando o vetor resultante, e aí você tem dois lados que provavelmente, dois vetores que provavelmente ele vai te dar esse valor. E aí vai ser esse carinha aqui e esse carinha aqui que eu estou marcando. E aí você ainda tem que multiplicar todo esse valor aqui pelo cosseno do ângulo que ele te der. Mas como assim o cosseno do ângulo? Vou voltar aqui um pouquinho, que eu quero que você observe aqui. Aqui, por exemplo. Entre o vetor azul e o vetor verde, eu formo um ângulo. Opa, vou ter que fazer de novo. Entre o vetor azul e o vetor verde, eu formo um ângulo, aqui, bonitinho. E esse ângulo, chama do que você quiser, vou chamar de alfa. Basicamente, é esse ângulo que ele me der na questão, ele vai te dar, que você vai utilizar o cosseno dele aqui nessa relação. É o ângulo que formar ali. Então, o valor daquele... Ah, mas eu não sei o cosseno. E aí a gente volta naquela questão da trigonometria. Lá na trigonometria você aprende o valor dos cossenos, principalmente dos ângulos notáveis. Então, ou vai aparecer 30, ou 45, ou 60. Ângulos que você já conhece. E aí você utiliza esse valor aqui. Tá, ficou um pouco vago ainda, eu sei, calma. Mas vamos para o que interessa. Quando eu falo que a gente vai fazer a lei dos cossenos adaptada, significa que lá na matemática, ela tem esse sinal de menos aqui, ó. Só que, para a gente adaptar muito, entre aspas, aqui para esse caso, esse sinal de menos vira um sinal de mais. Só esse cuidado que você tem que ter. Coloca o sinal de mais, que aí a conta vai dar certo. Lá na matemática, a gente tem o sinal de menos. Com a interpretação aqui para a física, que eu falei para vocês, que é uma matemática um pouquinho mais puxada, esse sinal de menos, ele acaba aparecendo, esse sinal de mais, perdão, acaba aparecendo. E é essa configuração que a gente vai utilizar para fazer uma questãozinha. Para não ficar tão vago assim, vamos direto para a questão, para a gente não ficar, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. A aplicação diz assim para a gente. Em um plano X, um plano qualquer, temos dois vetores A e B de mesma origem, formando um ângulo de 60 graus. Como afirma a figura, já vou colocar a figura aqui. Se os módulos de A e B são, respectivamente, 3 unidades e 4 unidades, determine o vetor resultante. Voltando aqui para a fórmula de cima, eu quero sempre que vocês lembrem que o vetor resultante é esse A aqui, que vai estar isolado de todo o resto da equação. Então, esse aqui sempre vai ser o resultante. Vou escrever aqui. Esse aqui, o que está isolado. O B e o C que estão na fórmula, eles vão ser os dois vetores que vão ser somados, que ele vai te dar provavelmente.
No caso da questão, ele chamou de A e de B, mas não importa, chama da letra que você quiser, de J, K, L, M, independente. Desde que você, na fórmula, identifique quem que é quem. Então, o que está isolado é o resultante. Os outros dois que aparecem vão ser os valores dos vetores que ele vai te dar. O ângulo, ele tem que te dar também, e ele te deu 60 graus. Ah, mas eu não sei o cosseno de 60. Mais uma vez, lá na trigonometria da matemática. Como que eu vou fazer isso? Aqui está a figura, bonitinha pra gente. O ângulo de 60 graus, ele é esse aqui, ó, que eu estou representando. A mesma figura, a mesma configuração que eu trouxe na tela anterior, ela está aqui. Essa é a situação. Um vetor tem 3 unidades e o outro tem 4 unidades. Lembra que na regra do paralelogramo, eu vou utilizar para somar dois vetores que tenham uma angulação específica. Quando você vê o ângulo, de cara pensa, regra do paralelogramo, de cara. E aí, o vetor resultante, que é esse preto aqui, eu vou chamar de x, de y, de r, chama do que você quiser, desde que você identifique. Como que vai ficar isso? Eu estou atrás desse x aqui, ó. Lembra que o x é o vetor resultante, que é o que está isolado. Vamos substituir as letras, eu vou colocar aqui. Então, eu estou atrás do x e ele vem ao quadrado, por respeito à fórmula. Eu sei que a minha questão chamou os outros dois de a e de b, então eu vou chamar de a e de b também. Seria o a ao quadrado mais o b ao quadrado, mas é aqui que você tem que tomar esse cuidado, porque a lei dos cossenos, esse sinal aqui seria de menos, mas com a adaptação para a física, ele aparece o sinal de mais, não se esqueça disso. Duas vezes, aí multiplica o a e o b, que são os seus vetores, e multiplica o cosseno de 60 graus. Só escrever aqui bonitinho para a gente adaptar para a questão que a gente tem. Agora, é só matemática. A física, a interpretação acabou. Agora é só matemática. Eu estou atrás do x, então eu vou manter ele aqui. Eu sei que o meu a vale 3 unidades, então 3 ao quadrado. O meu b vale 4 unidades ao quadrado, mais 2 vezes o a que vale 3, o b que vale 4, vezes o cosseno de 60. Ah, eu não sei qual é o cosseno de 60. Vou ensinar um macete aqui muito simples, para a gente saber seno e cosseno. Os ângulos notáveis, vou colocar aqui no cantinho, são 30, 45 e 60, beleza? A gente tem seno, cosseno, tangente, cotangente, várias, mas eu vou ensinar só o seno e o cosseno, que é o suficiente para a gente entender. Pensa assim, existe música aí na internet da vida, macete, eu não sou a favor dos macetes, porque a gente acaba esquecendo na hora da prova, mas pensa assim, 1, 2, 3. Sempre. No caso, cosseno, seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45, boto 2 aqui também. E o de 60, boto 2 aqui também. Acompanha o raciocínio. Coloca 1, 2, 3 e todo mundo sobre 2. 1, 2, 3, todo mundo sobre 2. Coloca a raiz no numerador de todo mundo. 1, 2, 3, todo mundo sobre 2. Coloca a raiz no numerador. O numerador é a parte de cima da fração. Só que, o que você sabe até agora? Ou pelo menos deveria saber. Que a raiz de 1 é igual a 1. Então não interessa se vai ter raiz ou se não vai. Ela nem precisa aparecer, na verdade. E ela não aparece. Então, qual é a configuração que a gente ficou? O seno de 30, 1 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Sabe o seno? Agora você sabe todo o resto. Por quê? O cosseno você só inverte a ordem. Acabou. Tangente vai ser a mesma coisa, sabe o seno? Sabe todo o resto. Cotangente, cossecante, futuramente, para caso você vai estudar trigonometria. Vamos lá para o macete. 1, 2, 3, todo mundo sobre 2. Coloca a raiz no numerador. Acabou. Só que, lembra que a raiz do 1 não aparece. Sabe o seno, esse aqui é o valor do seno. O cosseno você só inverte a ordem. Então, se foi 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, começa de trás para frente. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Acabou. Tabela da trigonometria aqui entregue para você. Sabe o seno, inverte no cosseno. Então, o cosseno de 60, ele é quanto? Na tabelinha, né? Aqui assim, ó, bonitinho. O cosseno de 60 é
1 sobre 2, ou 1 meio, né, que é a linguagem mais correta da gente utilizar. Coloca ele aqui, ó. Acabou. Matemático. Vamos fazer todas as operações aqui. A gente já sabe que o 3 ao quadrado vai dar 9, o 4 ao quadrado vai dar 16. Aqui a gente pode fazer direto. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Toda vez que a gente multiplicar algum número por 1 meio, é a mesma coisa que a gente dividir esse número por 2. Como assim? Eu tenho o 12, por exemplo. Se eu multiplicar o 12 por 1 meio, é a mesma coisa de eu pegar o 12 e dividir por 2. Então vai dar 6. Sempre, sempre. Que é o que vai acontecer aqui. Quando eu faço essa mísera conta aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24. O 24, quando eu multiplico ele por 1 meio, é a mesma coisa que eu pegar o 24 e dividir por 2. 24 por 2 vai dar 12. É o que vai aparecer. Vou limpar minha tela aqui um pouquinho para eu continuar a conta. Então, lembre-se, toda vez que você multiplicar algo por 1 meio, é a mesma coisa que dividir esse algo por 2. Vou continuar aqui embaixo. Então, nós temos x ao quadrado é igual, conta básica. Aqui a gente já sabe que vai dar 12, né? Acabei de falar para vocês. O 9 mais o 16 vai dar 25. E o 25 mais o 12 vai dar 37. X ao quadrado é igual a 37. Lembre-se, eu não estou procurando o x ao quadrado, eu estou procurando o x. Regra de potência e de radiciação. Toda vez que eu tiver uma potência de um lado, no caso a potência quadrada, ela passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Raiz de 37. Ah, mas raiz de 37, número feio, não gosto, tanta coisa feia que eu também não gosto, então a gente vai ter que aceitar no coração a raiz de 37. Seria o nosso resultado. Acabou. Raiz de 37. É claro que fica um pouco extensa a explicação, porque eu tenho que trazer alguns elementos da matemática, mas em tese é só você aplicar essa fórmula toda vez que você for utilizar a regra do paralelogramo. E é isso, finalizamos por aqui mais uma aula. A gente se encontra na próxima.